com vocês? Eu sou o professor William da disciplina de Matemática. Prontos para mais uma aula desse nosso período de quarentena? Pessoal, hoje vou continuar fazendo a revisão dos conteúdos. Falarei hoje sobre revisão sobre os poliedros e os prismas, ok? Então preste muito bem atenção nessa aula e bora lá pro vídeo. Valeu! Então vamos lá, galerinha, falando sobre poliedros e prismas. Então vamos lá, primeira definição de poliedro. A palavra poliedro origina-se do grego poliedros, que tem muitas faces. Portanto, poliedro é um sólido com muitas faces. Os sólidos formados por faces são denominados poliedros. Um poliedro é a reunião de determinada quantidade de polígonos que satisfazem as seguintes condições. Então nós temos algumas condições para que ele seja considerado um poliedro. Primeira condição, cada lado de um polígono também é lado exatamente de outro polígono. A intersecção de dois polígonos de um lado comum ou é um vértice ou é vazia. Sempre que é possível ir de um ponto de uma face até outro ponto de outra face sem passar por um vértice algum, ou seja, cruzando apenas arestas. Então vamos lá, os polígonos que compõem um poliedro são denominados faces. Cada lado de um polígono com uma ou duas faces denomina aresta. E cada vértice de uma face também é vértice de outro poliedro. Então vamos ver aqui. Essas linhas aqui, as linhas são o que? Unidimensionais. As arestas, face bidimensionais. E o vértice unidimensional, adimensional, que seria o pontinho. O encontro entre arestas é o vértice, essas pontinhas. Mais um exemplo ali. Aresta, um pouco mais roxo escuro, a face aqui nessa parte sombreada de roxo e o vértice é o encontro das retas. Assim como os polígonos, os poliedros também são classificados em convexo e não convexo. Então o poliedro convexo, traçando dois pontos qualquer, traça uma reta entre esses dois pontos. Se não sair para fora, ele é um poliedro convexo. Agora, se ele sair, que nesse caso ele é não convexo. Agora, dentro desses poliedros, nós temos algumas relações. E uma relação muito importante é a relação de Euler, que em todo poliedro convexo com vértices F face e arestas é verdadeira a seguinte relação. Vértices mais faces menos arestas igual a 2. Isso é constante para qualquer poliedro, pessoal. Onde V vértice, F faces, A arestas. E vamos lá, em um poliedro, o número total de lados dos polígonos M é igual ao dobro do número de arestas. Então, sempre, pessoal, o número total de lados é o dobro do número de arestas, por causa da seguinte relação. Sobre uma aresta, corre-se duas faces. Então, sempre será o dobro. Ou seja, N, que é o número de lados do polígono, e 2A, duas vezes a aresta. Agora um exercício para vocês realizarem aqui. Na verdade eu vou realizar com vocês. Vamos lá. Então, sabendo que o poliedro possui 20 vértices e que em cada vértice se encontram 5 arestas, determine o número de faces da figura. Então primeiro, temos que o número de vértices é igual a 20. Então, arestas que chegam até o vértice são as mesmas. Então devemos dividir os dois pelo número total de arestas. Encontram-se 5 arestas, determine o número de faces. Então vejam só, então se arestas é número de faces dividido por 2, então eu tenho 50 arestas. Agora, para a gente fazer a determinação, vamos usar a relação de Euler. Faces mais vértice igual a arestas mais 2. Faces mais 20 igual a 50 mais 2. 52 tá 20, passa para lá menos, 52 menos 20, eu tenho que número de faces desse poliedro é igual a 32 faces. E agora falando sobre os poliedros regulares. Um polígono convexo é regular quando os lados e os ângulos internos são congruentes, ou seja, quando é equilátero ou equiângulo. O que seria equilátero? Equilátero, o valor dos lados são congruentes, possuem a mesma medida, e equiângulo, os ângulos internos possuem a mesma medida. Um poliedro convexo é regular quando todas as faces são polígonos regulares, congruentes entre si, e em cada vértice concorre o mesmo número de
arestas. Então pode ser que tenha um poliedro formado por polígonos regulares, mas ele não é um poliedro regular pelo fato que às vezes o que acontece? Que por uma aresta pode concorrer mais, por um vértice pode concorrer mais arestas. Então ele deixa de ser regular. Então vocês vão ver que existe somente 5 tipos de poliedros regulares. Somente esses poliedros. Então vamos lá, assim 5 os poliedros regulares são: tetraedro regular, são 4 faces triangulares equiláteras, 3 arestas que concorrem em cada vértice. Nós temos o hexaedro, que é mais conhecido como cubo, são 6 faces quadradas, 3 arestas concorrem em cada vértice. Octaedro regular, 8 faces triangulares equiláteras, 4 arestas que concorrem em cada vértice. Dodecaedro, 12 faces pentagonais equiláteras, 3 arestas concorrem em cada vértice. Icosaedro, 20 faces triangulares equiláteras, 5 arestas concorrem em cada vértice. Então somente esses poliedros são regulares, somente esses 5 poliedros. Não existe um outro poliedro que seja regular. Agora falando sobre os prismas, pessoal. O prisma, vamos lá. Prismas são poliedros com as seguintes características. Então eles não deixam de ser poliedros. 2 bases formadas por regiões poligonais convexas e paralelas entre si. A superfície lateral delimitada por paralelogramos. Na figura a seguir indicamos alguns elementos dos prismas. Então vejam só, as 2 bases têm que ser polígonos iguais, tem que ser polígonos congruentes. Mesmo polígono da base tem que ser o mesmo da base de baixo, tem que ser da base de cima. Então nós temos as bases, as faces laterais, nesse caso aqui as faces laterais são retângulos, aresta lateral, aresta da base, os vértices e a própria base. Dizemos que é um prisma reto quando as arestas laterais formam com as bases ângulos de 90 graus. Nesse caso, a altura corresponde à medida de cada aresta lateral do prisma. Se os ângulos forem de outra medida, o prisma é oblíquo, que é o caso do segundo exemplo ali. Em geral, quando não é expresso o tipo de prisma, trata-se de um prisma reto. Nós vamos falar mais sobre os prismas retos, pessoal. As bases de um prisma podem ser polígonos regulares. Nesse caso, o prisma é dito regular. Então, pessoal, se são bases regulares, são, por exemplo, quadrado, triângulo equilátero, prisma regular. Mas as arestas da base podem ter o mesmo tamanho? Não, não necessariamente. Um prisma triangular regular, um quadrangular e um hexagonal regular. E agora, para a gente calcular a superfície da lateral, o que a gente faz? A área total é igual à área lateral mais 2 vezes a base. Agora, essa área lateral vai depender do prisma que você está utilizando, dependendo da base do prisma. Então, por exemplo, se o prisma é um prisma quadrangular, você vai fazer 4 vezes a área lateral. Então, área lateral vezes 4 vezes. Se for um pentagonal, 5 vezes. Hexagonal, 6 vezes. Então, vai depender da figura da base. O raciocínio que é apresentado pode ser usado para o cálculo da área de superfície de qualquer prisma, levando-se em conta as particularidades de cada um. Então eu posso criar infinitas formas dependendo do prisma. Se for um de base triangular, 3 vezes a área lateral. E agora eu quero desejar para vocês bons estudos, que vocês estudem, resolvam alguns exercícios propostos aí, procurem exercícios aí. Na próxima aula eu vou estar falando sobre o volume dos prismas e já vou fazer aquela revisão zona geral, volume de um prisma, volume de um cilindro, volume de um cone e volume de pirâmide. Ok, pessoal? Então estudem, procurem exercícios, lembre de fazer as revisões, pessoal. Uma coisa muito importante que vocês precisam revisar é a área de figuras planas. Faça um estudo sobre a área de figuras planas, descubram quais as fórmulas que devem ser usadas, porque aqui vai ajudar muito vocês, principalmente quando nós formos calcular volume, porque volume é a área da base vezes a altura. Professor, uma circunferência, eu não sei calcular a área de circunferência, mas eu sei que o volume é a área da base vezes a altura. Então, o conceito de áreas a gente viu lá no comecinho do bimestre. Então é bom para vocês darem uma relembrada, vocês vão procurar isso. Pessoal, quero desejar a todos vocês bons estudos, que fiquem com Deus. Até a próxima aula. Beijos, até mais. Valeu!